Bom, pessoal, o objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês como reativar a atividade de comando SQL. Vale frisar que a atividade de comando SQL ela pode ser usada para execução de comandos SQL em geral, como, por exemplo, truncate table, insert into, update, delete e assim por diante. Então, qualquer comando SQL a gente consegue realizar com essa atividade. Tem um detalhe importante também, que a partir das versões 12.1.20, vamos colocar, a partir da 12.1.23, essa atividade ela foi descontinuada. Então, se você tentar importar uma forma visual para sua base, que essa forma visual possua essa atividade ela não será importada. Mas as formas visuais que já possuem atividade continuarão funcionando. Ou seja, se você já tiver uma forma visual que foi desenvolvida aí antes dessa versão que ela foi descontinuada, ela vai continuar funcionando normalmente. Então, por que essa atividade foi descontinuada? Ela, provavelmente por conta de mau uso, né? Porque dependendo do comando SQL que você fizer, você pode aí inutilizar essa base de dados. Então, provavelmente por conta disso que a TOTUS descontinuou essa atividade. Então, a nossa sugestão, né, é que essa atividade ela não seja utilizada para alterar valores aí em tabelas de produção do sistema. Que para isso a gente tem outras atividades na base, né, nativas que fazem esse tipo de alteração. A gente pode utilizá-la em metadados, campos complementares e assim por diante. Então, bora aqui para o vídeo. A gente vai mostrar aqui como que a gente consegue reativar essa forma, né, essa atividade aí dentro de uma base aí, dentro do sistema TOTUS RM. Aqui eu estou utilizando uma base exemplo na versão 12.1.32 e eu já tenho uma forma visual com essa atividade criada. Então reparem que essa atividade ela possui as seguintes propriedades. Eu tenho aqui a descrição, né, o nome dela, que eu posso vir aqui e alterar, como por exemplo comando SQL, sem espaço, né? Comando SQL. E aqui embaixo em SQL é onde eu digito o meu comando. Então aqui eu posso dar update, posso dar o insert, dentre outros comandos SQL. Então, se você já possuir alguma forma visual na sua base e precisa utilizar essa atividade em outra forma visual, a gente não consegue vir aqui com o botão direito e copiar. Então, reparem que ele não habilita, né, o íconezinho de copiar. Porém, se você arrasta essa atividade, expressão ou qualquer outra atividade dentro desse mesmo contexto e seleciono junto com essa atividade de comando SQL, eu consigo copiar essa seleção inteira e assim eu consigo colar. Então, através disso, eu consigo utilizar, né, essa atividade de comando SQL várias vezes. Simples assim, arrastando qualquer outra atividade, selecionando as duas, com o botão direito, copiar e fora de tudo eu colo. Então esse é a primeira dica, né? A gente consegue copiar ela se estiver utilizando a mesma base. Porém, em alguns ambientes isso pode ter alguma limitação. Então foi desenvolvida uma nova forma visual que com ela a gente consegue criar uma forma visual aqui vazia com essa atividade aí de comando SQL. Então qual que seria aí o processo para ser feito nesse caso, né? Primeira coisa, a gente vai vir aqui em processo e vamos importar essa forma visual que vai ser disponibilizada aí no link logo abaixo desse vídeo para a gente conseguir reativar essa atividade. Então vou vir aqui em importar a forma visual, vou selecionar aqui essa forma visual, seleciono, né, qual que é a categoria que eu estou importando, qual que é a coligada. Eu sempre trabalho com a coligada global para a forma visual, ou seja, a coligada 0 dentro do sistema. E vou executar aqui essa importação da forma visual. Então, nesse momento, o que ele está fazendo? Ele está buscando uma forma visual que foi desenvolvida para a gente conseguir reativar essa atividade de comando SQL para ser utilizada aí, caso você não possua outra forma visual em sua base que tenha essa atividade. Então, a forma visual foi importada com sucesso. Ela já está aqui. Como que a gente faz agora para reativar essa atividade? Seria basicamente executar essa forma visual que foi importada. Então a primeira coisa, eu tenho que pegar qual que é o ID dela, né, que foi importado aqui na base. Na minha base de dados exemplo é a 326. Então eu vou vir aqui em gestão,
fórmula visual executar, colocar aqui o ID 326, que foi a fórmula visual que a gente acabou de importar, e vou avançar. Então, ao avançar essa fórmula visual, ela vai me pedir qual que é a categoria, ou seja, cada base de dados possui categorias diferentes, né? Por conta aí de permissões de acesso, cada categoria está associada a um perfil. Então, eu tenho que selecionar qual que é a categoria dessa fórmula visual. Então, eu vou vir nessa caixinha de lookup e vou filtrar a categoria. Isso é dinâmico, independente de qual base você estiver, ele vai aparecer todas as categorias aqui de forma visual. Caso não possua a categoria em sua base, você tem que ir lá e criar essa categoria e selecionar quais perfis têm acesso a essa categoria. No meu caso aqui, vou utilizar a categoria 3 e vou executar essa forma visual. Então, o que ele está fazendo? A gente já importou a forma visual que foi disponibilizada e agora eu estou executando essa forma visual. A única coisa que eu tive que fazer foi setar qual categoria que essa forma visual vai ser criada dentro do sistema. Então, aqui o processo foi executado com sucesso. Reparem que ele já criou aqui uma outra forma visual, que chama exec.sql. E dentro dessa forma visual, se a gente der um duplo clique aqui, ele abriu com a atividade de comando SQL. Então, esse processo é bem simples. Seria basicamente importar essa forma visual para dentro da sua base. E após realizar essa importação, a gente executa essa forma visual para criar uma nova com atividade. E a partir disso, você consegue utilizá-la dentro da sua base de dados. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar aí com o maior número de pessoas possíveis. Dá o like, que ajuda bastante aí a gente na divulgação do vídeo. E um grande abraço, até a próxima.